Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, com suas famílias aí. Boa noite, professor Ronaldo, boa noite, turma. Esse aqui é o grupo Dara, Débora, Gabriel, Thales, Rodrigo Marcos, Nicolas e Vanderleia. E a gente vai falar de delitos de corrupção, baseado justamente nesse trabalho, nesse artigo, capítulos 2 e 3. A conduta de entregar vantagem devida a funcionário público é uma configuração de crime de corrupção ativa ou não? Então vamos lá, novembro de 2021. Já no primeiro slide, pessoal, o que você tem que ter em mente e levar consigo daqui para frente, independente do que a gente falar aqui? Que os delitos de corrupção passiva e concussão são praticados por funcionário público. A corrupção passiva, funcionário público que solicita e ou recebe a vantagem indevida. A corrupção ativa consiste na oferta ou promessa de vantagem devida do particular ao funcionário público, para que ele omita, pratique, retarde um ato de ofício. E a concussão há uma exigência do funcionário público de uma vantagem devida, decorrente da função que exerce. A diferença aqui agora é que esta solicitação causa temor à vítima, o que diferencia da corrupção passiva. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a origem? A origem é latina, igual a maioria dos verbos aqui que nós temos, é tornar pútreo, tornar ruim, quebrar em pedaços. A corrupção pode ser definida como a utilização do poder ou autoridade para conseguir obter vantagem e fazer uso do dinheiro público para o seu próprio interesse, de um integrante da família ou um amigo. Mas eu também uso a definição da transparência internacional, um pouco mais simples, mas também vai direto ao ponto. É o ato ou abuso de poder para obtenção de ganhos ou vantagens pessoais. Aqui não há diferenciação. Aqui entra aqueles conceitos de corrupção pequena. Furar uma fila, utilizar-se de algum ato ou abuso para obtenção de vantagens pessoais. Há outras origens que imputa o primeiro pecado cometido. Teoricamente, a origem vem lá da época de Adão e Eva, o fruto proibido. E no Brasil, entende-se que desde a colonização, passando por todos os momentos históricos, a prática da corrupção cria raízes profundas em nossa sociedade. Além disso, conforme apontado pelo escritor Nutti, nos anos 70 existiam propagandas instigando o brasileiro a levar vantagem. Olha que essa propaganda rendeu até hoje um certo mal-estar ao nosso colega Gerson, canhotinha de ouro. Tanto que ele foi conhecido pela lei do Gerson, quando ele fez essa propaganda desse cigarro. De fato, ele deu a entender que gostava de levar vantagem em tudo. Certo? A diferença é que a ideia do cigarro, fazendo a devida menção, é que a ideia do cigarro era mais barato, com a mesma qualidade. Então, para que pagar mais caro? Mas, mesmo assim, a frase ficou marcada na história e foi, a partir dessa frase, criada a lei do Gerson, canhotinha de ouro. Bem, pessoal, mas há um ponto que a gente deve considerar. A gente fala muito de corrupção, mas o que é a corrupção em tese? Para o criminalista Donald Cressy, lá em 1953, ele dizia-se que, na verdade, a corrupção ela só existe porque a fraude existe. E a fraude, como a essência da corrupção. E a fraude, para existir, ela carece de 3 características. A primeira é o que nós já começamos a falar aqui do Brasil. O Brasil tem, aparentemente, 500 anos de corrupção. Não sei se todos sabem, mas o primeiro comandante brasileiro aqui a cargo da Justiça do Brasil veio deportado de Portugal por crimes de corrupção. A penalidade dela em Portugal foi se estabelecer no Brasil. E aí, bem, começou ali, dizem. E aí, o vértice da fraude, o primeiro vértice da fraude é a pressão. Em tese, para que a fraude aconteça e naturalmente a corrupção, você precisa do agente que vai oferecer alguma coisa. Ou seja,
Todo aquele que motiva a fraude tem por trás de si algum tipo de pressão que o leva a cometer este ato antiético de oferecer algo. O segundo vértice é justamente as deficiências. Ou, por exemplo, num ambiente, dizem que a oportunidade faz o ladrão, todos já escutaram isso, mas em tese é a oportunidade ou a falta de controles, que podem ser entendidos como controles, tipo uma câmera no local, ou mesmo procedimentos, ou mesmo normas, ou mesmo leis. Ou seja, se você tem deficiência de leis, você pode estar criando um ambiente favorável a determinado ato. E como todos sabem, não há crime se não há lei que o prescreva anteriormente. Então, de uma certa forma, nos anos de 2000 em diante, principalmente a partir de 2012, o Brasil melhorou bastante nessa parte de leis, como vocês podem ver aí na tela, lei de lavagem de dinheiro, lei Capibaribe, lei de conflito de interesse em 2013, lei da ficha limpa em 2010, lei de anticorrupção em 2013, lei de acesso à informação em 2011 e lei das organizações criminosas, a 12.846, também em 2013. Então, se você, em tese, melhora os controles, você inibe a ocorrência da fraude. Então, você pode ter até a pressão, mas de uma certa forma, se você já tem uma lei, um controle melhor, a tendência é que essa fraude não venha a acontecer. Mas ainda assim pode acontecer. E só vai acontecer se a pressão e a oportunidade estiverem juntos com o terceiro vértice, que neste caso aqui é o vértice justamente que a gente chama de a mola propulsora da corrupção. É ela que faz acontecer a corrupção. É o terceiro vértice chamado de racionalização. Ou seja, eu preciso não só daquele ativo que leva o oferecimento, mas eu preciso daquele passivo que vai receber. E aquele passivo, além de receber a oferta, tem que concordar com ela. Ele tem que estar propenso a aceitar aquele oferecimento. E assim ele fará todas as vezes que ele, no seu íntimo, entender que aquela razão para ele aceitar, aparentemente sendo antiética, para ele, no racional dele, será ético. Ou seja, é no racional dele aceito por ele e, consequentemente, por todos. É a justificativa, é a desculpa criada pelo indivíduo que leva a realizar aquela conduta imoral. E aí, pessoal, vocês vão ver frases e frases do tipo: eu só fiz porque meu chefe estava pressionando. Principalmente falando de funcionário público aqui de novo. Eu só peguei o dinheiro emprestado, mas eu devolveria. Eu só fiz isso porque minha família efetivamente precisava. Ou aquela famosa frase padrão: eu estou fazendo porque todo mundo faz assim, todo mundo faz igual. Aí eu peguei um recorte de jornal de um delator. Aceitei proposta porque estava sem trabalho e doente. Lá, Antônio Rodrigues, delator do esquema de propina de venda de terrenos em Cuiabá. Pessoal, aqui vem a parte que vale a pena destacar e eu vou utilizar em terceira ou terceira pessoa. Eu vou afirmar. Numa situação hipotética de incentivo e oportunidade, é você mesmo que está vendo esse vídeo, é que vai definir se haverá fraude ou não. Ou seja, eu preciso de 3 características: a pressão, a oportunidade e o seu aceite. E a partir do momento que você aceita, você configura a fraude. O momento que você fala não, a fraude não acontecerá e nem a corrupção acontecerá. E aí que entra a tese do conflito de interesse. É quando os seus interesses superam os interesses da administração pública, ou o seu interesse está em conflito com os interesses da administração pública. Características, então, dos delitos de corrupção. É você oferecer ou prometer vantagem indevida a um funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir, retardar um ato de ofício. É o artigo 333. Então, aqui é você como corrupção ativa, fazendo a pressão. E aqui a pena de 2 a 12 anos e multa. A pena é aumentada em 1/3 em razão da vantagem ou promessa. O funcionário retardar ou omitir o ato de ofício ou prática infringindo o dever funcional. Aqui uma foto que caracteriza isso.
Aí, ó, alivia para mim essa questão. Basta o simples ato de você oferecer a vantagem para que o crime é considerado como praticado. Não há necessidade, em tese, do funcionário público aceite aquela vantagem. O importante ressaltar é que o crime em análise faz menção a um crime praticado por particular contra a administração pública. Ou seja, a corrupção ativa acontece do particular para o ativo, para o funcionário público. E o bem tutelado, o bem jurídico tutelado é a moralidade e a probidade da administração pública. Artigo 317. Se você, olha só, agora funcionário público, solicitar ou receber para si ou para outra, indireta ou indireta, ainda que fora da função ou antes mesmo de assumi-la, ou seja, no período anterior e o período que em tese ou você está de férias ou posterior, mas em razão dela, aquele trabalho que você faz, você busca vantagem devida ou aceita promessa para tal vantagem. Essa é a corrupção passiva. É você racionalizando que você precisa e que é, em tese, ético. Ou mesmo sabendo que não é, você entende que os riscos de cometer esse ato são maiores, os riscos são menores do que o benefício que, em tese, você teria. É quando você racionaliza até na questão financeira de ônus e bônus. Ou mesmo quando você aceita decorrente, uma pressão decorrente de alguma razão que você entende como fática. E aqui, pessoal, trazendo um pouco mais, olha só, estratégias de racionalização da corrupção nas organizações. É uma análise das declarações de acusados em caso de corrupção no Brasil. O que eles disseram para que a corrupção acontecesse? E aqui vale a pena, interessante mencionar, a negação de responsabilidade. O que eu posso fazer? Eu estou com as mãos atadas, não é da minha conta se a empresa faz suborno no exterior. Será? Ninguém realmente foi prejudicado. Poderia ter sido pior, ou recentemente. Não aconteceu corrupção porque o contrato não foi assinado. Será? Eles mereceram isso, eles escolheram participar. Eles quem? Você também? Olha só, não tem o direito de nos criticar. Outros fazem corrupções piores do que nós fizemos só isso. Outros fazem muito pior, outros roubam muito mais. Nós responderemos à causa mais importante. Eu não poderia denunciar isso pela minha lealdade ao meu chefe. Foi ele que me trouxe aqui, foi ele que me descobriu lá atrás, a ele eu devo todo o respeito, incluindo até fazer isso, já que ele me pediu. Nós já ganhamos o direito de fazer isso. Está tudo bem para mim usar a internet para fins pessoais no trabalho. Depois de tudo que eu faço pela empresa e os trabalhos extras que eu faço, essa é a metáfora do equilíbrio, né? A empresa pede e ela pode me ceder. Bem, essas são as justificativas. E aí, pessoal, 6 em cada 10 servidores já presenciaram atos antiéticos. E aí você pode ver, solicitar dinheiro para cumprir certas funções, detalhe aqui que a gente vai falar da construção, favorecer particular na compra de contratações públicas ou mesmo ceder a pressões de lobby. São os exemplos. E essa pesquisa é do dia 11 de novembro de 2021, extremamente recente. E aqui, pessoal, características da corrupção passiva, tá? Conduta proibida. Teoricamente, você não pode estar no seu mandamento do seu código interno da administração pública que você não pode levar uma vantagem devida para executar um ato. Não é necessário que o particular aceite a proposta. Basta que, em tese, o funcionário público solicite o crime para que ele se configure. O servidor ainda pode ser punido em caso de ceder a um pedido de influência de terceiros. Aqui, a gente depois vai destacar um pouquinho da corrupção privilegiada. E no final, acaba acontecendo um velado acordo entre o agente público e o terceiro. Ou seja, para que a corrupção, em tese, a fraude aconteça nesse caso aqui, eu tenho que ter uma pessoa que teoricamente oferece, ou pelo menos consente, a partir do oferecimento do agente público, a oportunidade se faz, e o agente público, seja ele oferecendo ou seja ele, em tese, recebendo, conforme mostra até essa ilustração aí,
há um certo acordo, não tem exatamente uma pressão aqui, há um certo acordo e ele acontece, conforme vocês podem ver nesta foto ilustração. E aí vem, o agente público pratica, aqui a gente já está falando da corrupção passiva privilegiada. Por que privilegiada? Na verdade, ainda é passiva. A diferença é que você busca, não é exatamente o valor financeiro, mas você faz ou omite, tem uma ação ou uma omissão decorrente de um pedido de influência de outrem. Aqui é como se a gente estivesse trabalhando aqui, é como se eu cedesse por buscar uma dívida de favor com uma pessoa mais influente, que lá na frente eu possa vir a cobrar essa influência. Ou seja, o agente público pratica ou deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com a infração de dever funcional, mas o faz cedendo a pedido da influência de outrem. A corrupção tem a forma privilegiada, alterando-se a pena de reclusão para detenção nos limites de 3 meses a 1 ano em multa. E aqui vale uma menção. Se você olhar o crime de prevaricação e o crime de corrupção passiva, em tese, tem a mesma tipificação. Olha só que interessante. O agente retarda ou deixa de praticar ato de ofício, infringindo o seu dever. Mas o que se difere um do outro? Interessante mencionar, por isso que foi colocado esse slide aqui, é que no primeiro caso, o interesse ou sentimento, ele é pessoal. Eu não devo nada a ninguém, eu quero fazer porque eu quero. É o artigo 319. E o segundo na verdade, o que a gente comentou aqui. É o agente cedendo a um pedido de influência de outrem, que é o artigo 317, parágrafo 2º, que é a corrupção passiva privilegiada que a gente está tratando aqui. Então, essa é a básica diferença entre prevaricação e corrupção passiva privilegiada. Eu espero que tenha ficado claro aqui para todos. Continuando um pouco aqui, agora falando de corrupção ativa, mas contra o perito e, na verdade, o testemunha. De fato, é você oferecer, prometer qualquer outra vantagem, agora você como particular, a perito, contador, tradutor ou intérprete para fazer afirmação falsa. Ou seja, você oferece algo para, no caso, ele executar ou deixar de executar a sua função com propriedade. A pena aqui é de reclusão de 3 a 4 anos e multa. Outro ponto é o delito de concussão, que a gente brevemente mencionou atrás. Veja a figurinha, que a figurinha vai trazer um pouco desta afirmação antes mesmo de ler. Estou vendo que o seu veículo, estou vendo que você está com o farol queimado, mas se me der uma ajudinha, eu posso deixar passar. Veja a fisionomia do motorista. Será que ele está alegre? Será que ele está satisfeito? Será que as mãos dele buscam o acordo com o policial? Na verdade, ele está possivelmente tenso. E aí, eu até faço a brincadeira. Imagine o que ele está pensando vinculado à frase dada pelo policial. Ou seja, você, funcionário público, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da sua função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou seja, é a razão que se faz. Trata-se de uma espécie, para Stefan, trata-se de uma espécie de extorsão praticada por funcionário público com abuso da sua autoridade contra particular. A vantagem pode ser exigida por outra pessoa, ainda que não seja um funcionário público, mas por exigência específica desse. Então, diferente da corrupção passiva, que em tese, naquela foto a gente colocou um certo acordo, aperto de mãos, com o dinheiro sendo colocado no bolso, aqui na figurinha é o particular, nesse caso aqui, sofrendo uma coação do profissional público, do funcionário público, a praticar um ato que ele, primeiro, não estava nem pensando em fazer, e segundo, que ele se sentiu desconfortável com o pedido. Ainda mais aqui, é o mesmo slide, aqui ficou 2 vezes. Causa de desconforto, causa enrubescimento, causa temor. É essa a básica da concussão. Bem, pessoal, chegamos aqui ao final da apresentação e do mesmo jeito que eu comecei, o que você tem que levar consigo em mente?
você tem que levar que corrupção passiva e concussão são praticados por funcionários públicos. A passiva é o funcionário solicitando e recebendo, ou recebendo. A ativa é o particular oferecendo uma promessa, uma oferta, uma vantagem devida a um funcionário que acaba por aceitar. E a compulsão é a exigência do funcionário público que causa temor ao particular. Mas o mais importante é o que a gente gostaria de ter passado, eu espero que tenhamos passado, é que, de fato, no final, é você que vai definir se haverá corrupção ou não naquilo que você executar no futuro, hoje, amanhã, depois, como advogado, como profissional, como funcionário público, como promotor, como juiz. É você, até como particular, é que vai estar, de fato, fazendo a devida ponderação se a corrupção deve ser diminuída ou, em tese, ser aumentada. É você, pelo triângulo da fraude, que vai racionalizar e vai dizer não, na corrupção nunca mais. Então, pessoal, novamente, tudo depende de nós. A corrupção, para diminuir, depende de nós e das nossas atitudes. Então, eu encerro essa apresentação agradecendo a sua atenção. Eu sou o Rodrigo Marcos e o nosso grupo tentou passar a mensagem sobre delitos de corrupção e também a essência que é a fraude que gera efetivamente a corrupção. Fazendo uma pequena correção aqui, lá atrás eu fiz errado, então vamos corrigir. Lei 12.846 é a lei que trata dos crimes anticorrupção, dos métodos anticorrupção. E a Lei 12.850 é a lei que trata dos crimes decorrentes das organizações criminosas. Fazendo essa devida correção, finalizo agradecendo a sua atenção, desejando saúde, felicidade e, de uma certa forma, um basta para a corrupção. Eu sou o Rodrigo Marcos e, mais uma vez, uma boa tarde a todos e obrigado pela sua atenção.